Graça e paz, amados irmãos. Nós seguiremos com os temas programados para o mês da família, durante o mês de maio, porque para nós, maio termina hoje, né? Na nossa programação, a gente deu um espaçozinho, fez uma experiência no mês de junho, e para nós, maio termina hoje. Nosso período, vamos pensar assim, período dedicado à família, do primeiro domingo de maio até o primeiro domingo de junho. E hoje a gente vai refletir sobre as famílias edificadas no Senhor. Antes eu gostaria de orar com os irmãos, que podem continuar sentados como estão. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Pai, por este momento que aqui estamos reunidos, seguindo o Teu Espírito, experimentando o Teu amor, vivendo a oportunidade de comunhão e tantas outras experiências. Pai, em nome de Jesus eu te peço, perdoa os meus pecados, para que eu possa ser digno de anunciar ao Senhor a Tua palavra e entregar esta mensagem que Tu me entregaste, com o mínimo de influência de minha parte possível. Que o Teu Espírito, ó Senhor, esteja ocupando cada lugar neste santuário e nas casas que neste momento estão, ó Senhor, participando conosco, trazendo luz ao nosso entendimento, para que possamos, ó Senhor, para a glória do Teu santo nome, bendito seja Ele, aprender e aplicar a Tua palavra à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Famílias edificadas no Senhor. Eu pergunto, como você vê a sua família? Como você vê a sua família? O que você diz da sua família? Melhorou agora? Agora. Como você vê a sua família e o que você diz da sua família? O que você espera da sua família? O que você tem feito em favor da sua família? Você tem a percepção do propósito de Deus para a sua vida através de sua família? Alguém já disse que nós não escolhemos a nossa família, né? A gente escolhe os amigos e pode fazer uma seleção. Família, a gente nasce ali e não tem como mudar. Eu entendo isso como uma coisa lógica, mas tem algo mais que a gente precisa pensar. A família onde nascemos é a família onde nós cumpriremos a missão que Deus nos deu como membro daquela família. Aquilo que nós somos no nosso lar, aquilo que nós vivemos com a família e aprendemos com a família, é o que a gente vai fazer em todo lugar que nós estivermos. E assim, fazer o mundo melhor, se temos uma família bem estruturada, uma família que produz bons frutos para a transformação do mundo. A nossa reflexão nós faremos assim. Eu vou pensar junto com os irmãos sobre a base, o alicerce, os pilares da família edificada no Senhor. E depois nós veremos alguns casos, algumas características, alguns comportamentos de uma família edificada no Senhor. Eu não tenho a menor pretensão de esgotar o tema e dizer tudo sobre este assunto. Mas com a ajuda de Deus eu pretendo trazer para nós alguma coceira na cabeça, alguma mexida no coração, algum incômodo, alguma palavra de conforto, para que possamos entender a nossa missão dentro de nossa família e a missão de nossa família em todo lugar que cada membro estiver. A família edificada no Senhor tem como base, como alicerce, como pilar, o estudo da palavra do Senhor.
Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E aqui no verso 7. Ensine-as. No 6 ele diz: todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. E aí no 7 segue: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em toda situação. Acordou, caminhou, voltou para dormir. É sempre hora certa para estudar e ensinar a palavra do Senhor. Em Levítico 18, 5 diz assim: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Sou o Senhor. Amados, a família edificada no Senhor, em todas as oportunidades, estuda, pratica, vive a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, as suas instruções, as suas leis, são para que o homem tenha vida. Vida. A lei é para que o homem viva, para que o homem tenha qualidade de vida. A lei revela a salvação que vem, dada por Deus a nós, por intermédio do nosso Cristo. A lei é boa para a nossa vida e ela revela o Cristo. A lei não salva. Ela nos orienta como viver e revela o Cristo que nos salva. A família edificada no Senhor não despreza aquilo que a lei ensina. Tudo que está escrito é para que tenhamos vida. Vida. Curioso que a gente é curioso a gente perceber o rigor com que o povo judeu se dedicava ao cumprimento e estudo da lei, a ponto de elencar 613 mandamentos, 613 instruções, 613 mitzvot. Hoje, naturalmente, nem tudo pode ser cumprido, porque o mandamento de ir até algum lugar que não existe mais, é impossível cumprir. Mas é incrível como no detalhe da lei tem até instrução para lavar as mãos. Santificar-se, purificar-se, lavar as mãos. O que é que nós mais temos feito depois que a pandemia nos alcançou? Lavar as mãos. Está na Bíblia. Está nas instruções. Lá não diz que se você lavar as mãos vai para o céu, mas viverá e não levará a morte para ninguém. A família edificada no Senhor estuda, pratica e vive a lei, considerando que ela é para a vida. A família edificada no Senhor vive experiências de oração. Oração. Quando a gente fala em oração, a gente tem muitos exemplos de orações respondidas, muitas partes que a Bíblia nos orienta a orar. Eu gosto muito, e eu tenho assim até o cuidado para não me tornar repetitivo, mas esse exemplo fala muito ao meu coração e eu sinto sempre vontade de falar sobre ele. Em Atos, capítulo 12, versos de 1 a 11, a gente vai ver o momento quando Pedro está preso. Pedro está preso e a morte é quase certa. Diz lá,
Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, para matar, né? Durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-no para ser guardado por 4 escoltas e 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Esse julgamento público a gente sabe que já estava a sentença dada, né? Pedro então ficou detido na prisão. Mas, observem, apesar de tudo isto que havia acontecido, apesar da pretensão que havia, apesar de tudo, então, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso para ser morto, e enquanto ele estava preso, numa condição quase que irreversível, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Irmãos, o que é que aconteceu com Pedro? Ele morreu? Não. Um anjo veio e libertou Pedro. Porque a igreja orava intensamente por ele. Tiago foi morto. Não foi evitada a morte de Tiago. Mas Pedro foi libertado por um anjo. O que é que a gente vê de diferença aqui? A igreja orava em favor de Pedro intensamente. Eu não posso afirmar, amados irmãos, que a igreja não orava por Tiago porque não está no texto. Mas o texto diz que a igreja orava por Pedro intensamente e ele foi libertado. Quando nós oramos em casa, quando nós oramos na igreja, quando nós oramos intensamente, a vida se transforma. Os quadros que nós vemos como piores e sem chance, eles se transformam. A família edificada no Senhor pratica a oração, cada um fazendo a sua oração, pratica a oração em família, pratica a oração no trabalho, pratica a oração com a igreja. Muitas vezes as pessoas têm constrangimento de trazer os seus pedidos de oração. Eu respeito porque nem sempre as pessoas que recebem os pedidos já estão preparadas para receber os pedidos, orar e guardar os pedidos. Eu entendo. Às vezes também a gente, quando fala o nosso problema, o outro passa a sofrer mais do que nós mesmos. Mas é só praticando, é só testando, é só se arriscando, dando um passo de fé, colocando os nossos pedidos, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos medos, os riscos que enfrentamos diante da família, diante da igreja, para eles colocarem diante do Senhor, que a gente vai tendo experiências de vitória, assim como Pedro recebeu do Senhor. A família edificada no Senhor, a gente vê como prática, como marca, fé, obediência, esperança somente no Senhor. Está lá na base desta família. A nossa fé é somente no Senhor. A nossa esperança é somente o Senhor. A nossa obediência é ao Senhor. Então eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos para a gente entender essa experiência de fé, essa experiência de desafio, essa experiência de vitória vivida pelo povo de Israel, que nós podemos aplicar também à nossa vida, esta prática e esse desafio de viver assim.
Vou ler alguns textos, depois eu comento cada momento desses textos como uma crescente, como uma caminhada. Em Êxodo 3,14, diz assim: disse Deus a Moisés. Eu estou usando a versão nova, tradução internacional, né? Nova versão internacional, NVI. Disse Deus a Moisés: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Aqueles que já têm tempo na igreja conhecem bem esse texto, já estudaram. Na EBD nós estávamos vendo alguma coisa sobre o livro do Êxodo e tivemos também a oportunidade de ver isso. Renato teve a sua participação brilhante, trazendo as lições. Eu sou o que sou. Em Êxodo 14, 21 e 22, já é um momento adiante, diz assim a palavra do Senhor: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Os irmãos devem lembrar de momentos quando isso aqui foi tratado e que foi dado bastante ênfase à abertura do Mar Vermelho e à travessia do povo, né? Sigamos com o texto. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Agora vejam, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, à direita de vocês, à esquerda de vocês, à minha direita, à minha esquerda. Então, dos lados, imagine lapa de parede. Que parede gigantesca erguida. De um lado, outro, para o povo passar com segurança. Em Êxodo 22 e 3 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Irmãos, então vamos, orientados por estas partes, pensar sobre a experiência vivida e entender que, porque na família edificada no Senhor, nós temos a experiência de fé, obediência e esperança somente no Senhor. Quando o Eterno nos diz, eu sou o que sou, peço licença aos especialistas em línguas para fazer um comentário. No original hebraico, hoje, já temos acesso a muitas ferramentas, a muitas pessoas habilidosas em ensinar. E quando a nossa Bíblia foi traduzida para o português, em suas primeiras experiências, as pessoas não tinham tantas ferramentas como nós temos hoje. Então, hoje, o mais leigo pode ter acesso a algumas informações detalhadas sobre o original. Na língua hebraica não existe, para alguns verbos, o presente. Ou foi ou será. Isso é muito simples, porque você não consegue verbalizar o agora. Quando você verbaliza, ele já passou. Você vai falar sobre o que você está pensando quando fala, o pensamento já voou. Então, quando o Eterno nos diz assim, eu sou o que sou, é assim como está escrito no nosso português. Algumas versões já têm a expressão mais adequada. No hebraico está lá, Irie, Asher, Irie. Eu serei o que serei. Porque ou ele vai dizer, eu fui o que fui, ou eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Foi o melhor que pôde ser feito nessas traduções que nós temos. Mas a mensagem do Senhor, a palavra do Eterno a Moisés foi, eu serei o que serei. E o que isto significa? Eu serei o que serei todas as vezes que você precisar. Eu serei a provisão quando algo lhe faltar. Eu serei a cura quando a doença vier. Eu serei a alegria quando a tristeza vier. Eu serei o que serei para te levar, para te libertar,
para tirar do estreito do Egito e te libertar de qualquer pressão que você esteja vivendo. Eu serei o que serei. Foi isso que Deus disse a Moisés. Queres saber quem vai te tirar desta situação triste, de sofrimento? Eu sou aquele que será o que será quando você precisar. E os irmãos sabem, a experiência vivida pelo povo, quando tudo parecia não mais dar certo, quando tudo faltava, o Senhor ia lá e providenciava o necessário. A gente fala na abertura do mar, né? Irmãos, se a gente for pensar num grau de dificuldade, abrir o mar naquilo que Deus fez, eu entendo que era mais simples comparado com segurar a parede sem cair em cima do povo. A parede manteve de pé enquanto o povo passava em segurança. É fácil continuar o trabalho? Como é fácil o primeiro dia? Comecei um trabalho. Aí as dificuldades vêm e você não consegue segurar a parede. Você conhece alguém, se apaixona, casou, é um milagre. Mas segurar as paredes para que o milagre permaneça, segurar o casamento de pé, é um milagre maior. Decidir trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor com dignidade, humildade, segundo e seguindo as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é fácil começar, mas permanecer de pé, sem que as paredes caiam, é mais difícil. Tudo aquilo que a gente começa é muito bom no começo, mas permanecer até o final firme é mais difícil. Deus operou o milagre quando abriu e fez um milagre muito maior quando não deixou as águas cobrirem o povo, segurou tudo aquilo que era ameaça ao seu povo e o povo, diz a palavra, atravessou a perseguição. A família edificada no Senhor vive a experiência de fé em saber que não é um membro ou outro que tem a força suficiente para manter aquela estrutura viva. Nenhum deles tem. Vem de Deus este milagre, esta vitória diária. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, terra da escravidão, não terás outros deuses sobre mim. Quando o Eterno começa a ditar, a falar, revelar, quando Moisés recebe as palavras do Senhor, os mandamentos, por que é que ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão? É porque muitas vezes no relacionamento, Deus precisa passar na cara da humanidade o que tem feito. É porque também ele quis dizer, se ele dissesse, eu sou o Senhor teu Deus, Criador dos céus e da terra, isso talvez estivesse numa experiência tão distante que as pessoas não pudessem experimentar esta relação com Deus efetivamente. Mas quando ele diz assim, fui eu quem te tirei do Egito, tu estavas sofrendo, tu estavas sendo escravizado, tu estavas sendo explorado, você estava clamando e eu atendi e te tirei de lá. Deus prova que está mais próximo
Deus mostra que Ele é o Deus de amor, que agiu em nosso favor no passado, mais distante, que agiu no passado mais recente e que age na vida de cada um de nós e em nossas famílias agora. Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe liberdade, que libertei do sofrimento, que trouxe esperança para ti. Então, por isso, não terás nenhum Deus além de mim, porque eu sou tudo, eu sou o suficiente. A família edificada no Senhor vive e ensina que a fé em Deus é tudo o que precisamos para ter uma vida de vitória segundo os propósitos de Deus. Então vamos ver algumas coisas que uma família que tem esta base pratica. Como eu disse, eu não pretendo esgotar e dizer todas elas. Eu vou citar aqui alguns comportamentos à luz da Bíblia. Quando nós vemos a experiência de Daniel, o texto que eu selecionei é Daniel 6, de 7 a 11, mas eu vou ler somente o verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Qual era o decreto? Que ninguém poderia adorar outros. Quer dizer, não é adorar outros deuses, que todos deveriam adorar ao rei, que não era Deus, mas queria ser tratado como tal. Daniel, o que fez? Disse: eu agora é que vou adorar mesmo o meu Deus. Percebe? A família edificada no Senhor muda o mundo sem ser mudada por Ele. Foi isso que Daniel fez. Se você ler a história de Daniel, vai ver que lá no final é reconhecido o poder do Deus Daniel e é decretado toda a glória a esse Deus e proteção a esse povo, porque Daniel cresceu estudando, orando, vivendo, alicerçado na palavra do Senhor. Então, quando ele foi levado por todos os méritos que tinha para ser usado, não foi transformado, ele foi um transformador. Há pessoas que dizem assim, eu quero mais uma vez dizer, eu respeito o ponto de vista de cada pessoa. Posso até discordar dele, mas eu lutarei pelo direito dessa pessoa dizer o que pensa, porque eu também tenho o meu. Eu já vi jovem dizer assim, eu não quero ir para a faculdade, porque lá é muito mundano. Eu já vi alguém trazer o índice, a estatística de pessoas que quando chegam no nível superior, se afastam do Evangelho. Eu respeito o cuidado e o medo de cada um. Mas eu posso dizer que Daniel enfrentou tanta coisa e não foi mudado, ele mudou. Eu posso admitir que é responsabilidade da família prover aos seus membros tudo que eles precisam para qualquer situação na vida. E se lá na frente alguém toma uma decisão em desacordo com a Sagrada Escritura, é porque em casa ele não foi preparado. O pai que diz, eu tenho medo que meu filho se desvie na faculdade, é porque esse pai não tem certeza do que está fazendo na sua casa. E aquele que diz, eu não vou para a faculdade porque lá é mundano, arrumou uma ótima desculpa para não estudar. Uma santa desculpa. Perdoe-me o riso,
da opinião de outros, mas Daniel não foi mudado. Daniel mudou. E se tem aqueles que se desviam, vamos dizer que eles confessam o desvio. Mas tem muitos outros que transformam o ambiente onde estão. A família edificada no Senhor vive com coragem no mundo para mudá-lo, sem medo de ser mudado por ele. Em Lucas 19, versos de 7 a 9, nós vemos a experiência na casa de Zaqueu. No verso 9 diz assim: Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Irmãos, Zaqueu optou em aplicar a si mesmo a pena mais alta da lei para quem roubava alguém. Ele optou em ele mesmo dizer assim: olha, se pegarem alguma coisa errada minha aqui, eu vou pagar com a pena mais alta. Mas o que eu quero destacar é que a família edificada no Senhor, ela tem disposição para reconhecer e reparar os seus erros. Nós bem sabemos que muitas coisas que fazemos, erros que cometemos, mesmo que tenhamos o máximo de empenho, a gente não consegue resolver. Mas muitas vezes tem coisas que a gente pode consertar e se acomoda e diz: vamos deixar assim mesmo, não vou mexer não. Me arrependo, me perdoa, mas não toma a iniciativa de consertar. Se a gente quer salvar a nossa família, se a gente quer edificar a nossa família, se a gente quer instruir bem a nossa família, a gente precisa praticar e viver. Viver, praticar a palavra do Senhor. Falar e viver. Zaqueu salvou a sua casa porque nele foi vista mudança. Ele disse: bem, em parte eu devo ter errado, é assim que eu entendo, eu vou corrigir. Agora, se tem mais alguma coisa que eu não esteja sabendo, por favor, me digam. Eu já estou me livrando de metade aqui porque eu não tenho certeza da origem dessas coisas, mas se ainda tem alguém que acha que eu não estou resolvendo, venha cá que eu vou indenizar de acordo com o maior rigor. Ele mostrou reconhecimento do erro e disposição em consertar. A família edificada no Senhor contribui com alegria para a salvação e justiça social. Salvação do perdido e justiça social, mesmo que ele não alcance a salvação para aproveitar conosco o reino de Deus. Compartilhando aqui alguns textos para tratar deste item de justiça social, compromisso. Os irmãos sabem que Malaquias diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Em Coríntios, diz lá: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Em Ezequiel 16:49 está escrito assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. O dízimo é uma responsabilidade de todo cristão. Ele não coloca ninguém no céu nem no inferno, porque nós não estamos loteando o céu. Mas ele é uma prova de confiança, de responsabilidade. Quando eu servia ao Senhor, membro da igreja como tesoureiro, e eu via uma novidade na lista, eu dava graças a Deus não pela entrada, mas porque aquela pessoa estava começando a corrigir a sua vida, porque ela já sabia o que era prioridade na sua vida.
devolvendo parte do que recebeu. Eu quero falar muito mais sobre outras coisas. Porque quando Paulo fala para cada um contribuir conforme propor no seu coração, ele não está falando de dízimo, ele está falando de oferta. Ele entende que alguém já entregou o seu dízimo e ainda vai fazer um pouco mais, caminhar mais milhas, fazer um pouco mais conforme propor no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. A pessoa que coloca no seu coração o propósito de entregar milhões à igreja e não consegue, ela fica triste, porque era isso que estava no seu coração. Ela só colocou um propósito e não agiu para concretizar. A pessoa que coloca no seu coração entregar milhões à igreja e não entrega o suficiente, entrega reclamando, ou entrega por constrangimento, ela fica triste. Deus poderia fazer tudo sem nós, mas Ele nos dá o privilégio de participar para que nós possamos sentir alegria em realizar. É importante que a gente sinta alegria em entregar o que é material, porque significa que a gente está se libertando do egoísmo, do que é material. Isso aí é uma caminhada de purificação, de santificação. Dinheiro não é ruim não, viu? Alguém já disse que ele é um ótimo servo na mão de um mau senhor. Então, se nós usamos bem, se nós fazemos assim, eu vou entregar 10% do que recebi como dízimo, ok? E o restante, vou pedir orientação a Deus do que vou fazer. Esta pessoa consegue fazer muito mais. Em vez de dizer assim, já entreguei meu dízimo, agora o resto é meu, faço como quiser. Entregue o dízimo e peça orientação ao Senhor sobre o que fará com o restante. Quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, a gente pensa lá em toda coisa ruim que acontecia. Há um engano quando nós pensamos que a imoralidade sexual é a razão. Olha, a imoralidade sexual naquela terra é o sintoma. É o sintoma. A causa está aqui. Não ajudaram os pobres e necessitados, tinham tudo. Por que essa é a causa do fim de Sodoma e Gomorra? Porque em todo lugar que alguém tem muito e o outro não tem nada, a exploração se instala. A pessoa não tem emprego, ela vai traficar para ter o dinheirinho, ela vai se prostituir para ter o dinheirinho, ela se submete a coisas para ter o seu próprio sustento. É natural que o ser humano tenha o seu impulso para o bem e para o mal. É natural que nestas ações alguém sinta prazer no que está fazendo errado. Mas se a riqueza fosse distribuída com justiça social, se os recursos fossem iguais para todos, não haveria razão para roubo, prostituição, tráfico, desemprego e tantas outras coisas mais. A origem do pecado está no nosso egoísmo. Esse egoísmo nos faz cuidar menos do outro, ter mais para nós e levar o outro à desgraça. A família edificada no Senhor pensa e pratica como salvar o mundo espiritualmente e também suas necessidades aqui na terra. Lá em Atos, diz assim, Atos 2, 44 a 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Sabemos que aqui tem muita coisa que podemos extrair. Para hoje, eu quero somente destacar, irmãos, e distribuir a cada um conforme a sua necessidade. O que é que você precisa? Tome. É suficiente? Receba. E você? É suficiente? Ainda não. O que lhe falta? Era distribuído conforme a necessidade de cada um. Às vezes as pessoas não têm coragem de perguntar ao outro como ele vai, com medo que ele diga que está precisando de alguma coisa. Precisamos transformar as nossas vidas e agir com empenho.
para entregar ao outro aquilo que ele precisa, não aquilo que a gente quer se livrar ou o pouquinho que a gente está disposto a repassar. A família edificada no Senhor cuida de seus membros. Quantas e quantas pessoas passam necessidade e a família não sabe? Opção 1, orgulho do que sofre, do que tem necessidade. Opção 2, falta de assistência da família. Tudo errado. Mas a família edificada no Senhor, ela compartilha o que tem e o que não tem, para que todos tenham, sem deixar faltar para ninguém. Porque o objetivo da contribuição não é que você fique pobre e necessitado também. É que o outro seja atendido e você possa continuar socorrendo. E agora eu quero pensar com os irmãos sobre mais 2 textos. Famílias edificadas no Senhor. Pensando em Gênesis versos 18 a 27 do capítulo 9, e aí eu usarei apenas o 22 e o 24 para aproveitarmos bem o tempo que temos. Verso 22 diz assim: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Cã viu a nudez do pai, ninguém tinha visto. Aí Cã saiu e foi contar aos que estavam lá fora. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus filhos. No verso 23 diz assim: Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Pegaram a capa e, andando de costas, para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Hoje eu perguntei: o que você diz da sua família? É triste quando a gente vê a língua solta, a má língua, falando de todos, a começar da família. Há pessoas que têm prazer, se sentem realizadas em listar e declarar público todos os problemas de sua família, escandalizar. É a minha família. Papai é assim, mamãe é assim, meu irmão é assim, e eu tenho um primo que você nem sabe, é assim, assim, assim. Que vergonha. Causar vergonha à família. A família edificada no Senhor nunca causa vergonha ou constrangimento aos seus membros. Vejam, eu não vejo aqui nada nas Sagradas Escrituras de punição ao ponto que Noé chegou em sua comemoração, ou a liberdade que viveu dentro da sua cabana. Mas nós vemos a punição àquele que viu aquilo que considerava errado e não fez nada para consertar, apenas apagou o fogo com gasolina. É triste saber que na família tem gente assim, que vem para dentro da igreja e que está no mundo, atirando para tudo quanto é lado. Ele é o certo, vê tudo errado, mas não conserta nada, só espalha, causando ao outro, muitas vezes, a impossibilidade de refazer o que fez. A família edificada no Senhor cuida das suas coisas em casa, como diz a sabedoria popular: lava a roupa em casa, deixa tudo arrumadinho, passadinho na goma se for o caso. E assim, quando vão ao mundo fazer as transformações, vão
com orgulho da família que tem, sem precisar se envergonhar de alguns atos muitas vezes involuntários. Irmãos, e pensando um pouco sobre o que a gente vê na parábola que o Senhor Jesus nos contou, a parábola do filho pródigo, eu vou destacar alguns pontos de maneira direta. A família edificada no Senhor, nela nós vemos altruísmo, esperança, perseverança, perdão e alegria. Observem, o pai escuta o mais novo, no verso 12, dizer: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Famílias que não são edificadas no Senhor vivem brigando por herança e por dinheiro. Isso está na Bíblia. Essa história que Jesus contou, a gente já vê dois irmãozinhos ali dizendo: bora dividir o que é nosso. Beleza, até aqui não tem briga. Por quê? Porque o pai assim conduziu de maneira generosa. Eu estou me apoiando nesse texto para comentar algo da nossa realidade. Nós vemos que Ló e Abraão, eles se separaram. Ali era dinheiro e herança também. Nós vemos que Sara, quando olhou para a escrava e disse: tira ela daqui, tinha herança envolvida ali também. E ela foi muito cruel, condenando a sua escrava a morrer no deserto. A Bíblia registra tudo isso. Tem famílias que brigam por cada centavo. Porque uns não dão nada, outros dão e não querem dar, e briga, e depois que morre é a confusão. Aqui nós vemos o altruísmo do pai. Ele foi e entregou, disse: está aqui, filho, a sua parte. Então esse rapaz pegou o que tinha e foi viver a sua experiência no mundo conforme a sua autonomia, é o que diz a palavra. Aí chega um momento que, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Observe. Lá na experiência dolorosa de enfrentar o mundo e conviver com outros valores, ele lembrou como a sua casa era uma bênção. A família edificada no Senhor tem um lar para onde todos querem voltar. É triste quando alguém trabalha, vira à noite, se esforça, prefere trabalhar viajando porque não quer conviver com a família. Ou vocês não conhecem na vida de vocês ninguém assim. Eu tenho uma percepção que é um consolo, mas também é dor, que às vezes no Natal, no Ano Novo, há pessoas que defendem a virada do ano na igreja, um monte de festa na igreja, e é bom que seja assim, que a gente esteja aqui convivendo, celebrando, é bom que a gente tenha a família aqui, mas há alguns que não têm um lar para comemorar. Se é responsabilidade, depende do caso. Mas há pessoas que fogem de casa e se abrigam na igreja. O ideal seria que cada família vivesse as Sagradas Escrituras, fosse edificada no Senhor, para que cada pessoa pudesse sentir-se cuidado, recebido, valorizado em sua própria casa. Lá no verso 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ao longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Observe, o caminho da volta, irmãos, para consertar alguma coisa é sempre mais difícil. O caminho do recomeço, ele é sempre mais difícil quando precisamos consertar nossos erros. Há o risco de nós não sermos aceitos, há o risco de ser exigido de nós mais do que podemos compensar. Mas aquele pai amoroso, perdoador, esperava pelo filho. A família edificada no Senhor entende a possibilidade de cada membro errar e se afastar. Mas ela não desiste, ela ora, ela se reúne, ela intercede e ela toma a iniciativa de correr para receber e abraçar. Ela não fecha as portas para que o outro tenha dificuldade.
Verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Quantas e quantas vezes nós vemos as pessoas cansarem de lutar pela paz, pela alegria, pela harmonia na família. Aqui o pai sabia das dificuldades de cada filho, do problema de relacionamento, mas ele insistiu para que permanecessem juntos. Insistiu para que aquele que errou recebesse o perdão e fosse recebido e bem tratado. Agiu para que não houvesse de ninguém nenhuma restrição à reconciliação. Irmãos, verso 32 diz assim: nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Os irmãos lembram que o outro irmão disse que nunca recebeu nenhum cabrito para festejar com os amigos? Veja, visões diferentes. O pai recebe para comemorar com a família. E usando esta frase eu posso dizer assim: há pessoas que querem tudo que é da família para usar com estranhos, comemorar com estranhos, estragar com estranhos. Pegam tudo que é da família e só acham que é bom se a família não estiver lá. Entende? Sabe aquela pessoa que diz assim: eu vou para a festa se meu irmão não for. Tem coisa para ser tratada. Aquele casal que um cônjuge diz: eita, tem festa e nem pode trazer o marido e a mulher, melhor ainda. Tem coisa para ser tratada. Nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Nós precisamos sentir no coração alegria. A família edificada no Senhor experimenta e distribui alegria. E tem alegria em ser família. Vamos voltar às perguntas e já estou concluindo. Como você vê a sua família? O que você diz de sua família? O que você espera de sua família? O que você tem feito por sua família? Você tem a percepção do propósito de Deus para a sua vida através de sua família? A família edificada no Senhor é um altar para a glória de Deus construído com a participação de todos. Muitas vezes aqueles que não veem em sua família brilhar a luz do Senhor são os que mais delas precisam, da família e da luz do Senhor. Cada um de nós tem um papel fundamental no projeto do Eterno para reconstruir o mundo a partir de cada lar. Somos luz do mundo e precisamos brilhar, a começar da cumeeira de nossas casas até os mais altos montes. E adaptando Mateus 5,16, assim resplandeça a luz de nossa família diante do mundo e que vejam em nossas famílias fé, oração e obras de justiça social para a glória do Eterno nos céus. Que o Senhor seja sempre louvado, que Ele nos ajude a praticar tudo isto que hoje nos revelou.